Quando finalmente Flor Xia Yuxuan chega, todos ficam deslumbrados com sua beleza e com sua postura refinada e elegante, digna de alguém pertencente à alta sociedade. Avaliando-a pelo sistema, sua beleza atinge um padrão de 94%. Mais que depressa, o irmão Billion oferece que ela se sente ao seu lado, na cadeira que havia reservado para quando ela chegasse. Mas não tinha percebido que outra colega de classe já tinha ocupado o seu lugar. Sem perder tempo, nosso prota Zoiudo acena para Flor, dizendo ter um lugar disponível perto dele. Ela, agradecida, senta-se ao lado do prota, cumprimentando-o e dizendo que fazia tanto tempo que não se viam. Impressionado e feliz ao mesmo tempo por Flor ter se lembrado do seu nome, o prota comenta que não esperava que ela se lembrasse dele com tanta facilidade. Enquanto que ela, com toda a postura e delicadeza, diz que nunca se esquecera de nenhum de seus colegas de classe. E, rapidamente enquanto conversavam, a magia acontece e o sistema ativa Xia Yuxuan no sistema de contra-ataque. Mesmo que sendo ativada com favorabilidade 0, o prota comemorava. Enquanto os demais colegas não conseguiam acreditar em como Lin Xin tinha conseguido ficar tão ousado, ao ponto de pedir Xia Yuxuan para se sentar ao seu lado. Nesse momento a opressão já estava começando a bater com força. Sentindo a opressão máxima, quase que espumando pela boca, irmão Billion pensa como que o prota ousou fazer aquilo. Disposto a se vingar do prota, Billion o pergunta, na frente de todos, por que ele não trouxe a sua namorada, a qual ele perseguiu na faculdade por 3 anos, para que todos pudessem conhecê-la. Sem enrolar nada, o prota disse que eles tinham terminado ontem. Billion, a fim de envergonhar o prota, dizia que ele só deveria estar falando aquilo porque estava atrás de Xia Yuxuan. Dito isso, algumas colegas começaram a comentar que sempre achavam que Lin Xin fosse um homem honesto e que não acharam que ele se tornaria um canalha depois da faculdade. Com um leve sentimento de desapontamento, Flor reduz sua favorabilidade em 1% em relação ao prota. Lin Xin não consegue esconder a frustração, enquanto Billion comemora discretamente que o seu plano de queimar o prota estava funcionando. Aproveitando o momento a fim de capturar 100% da atenção de Yuxuan, Billion pergunta a ela se tinha interesse em artes e relíquias culturais, e que havia comprado recentemente uma Ave Maria de um colecionador em Xangai e se não gostaria de ver. Xia, ao reparar que o quadro parecia ser uma relíquia, resolve ir verificar o quadro mais de perto. Billion se levanta da mesa para acompanhar Yuxuan, e, ao passar pela cadeira do prota, dá um tapinha nos ombros do prota e o diz que ele não passava de um sapo e deveria reconhecer isso. E ainda o ameaça, dizendo que se ele tentasse se aproximar de Yuxuan novamente, iria garantir que ele não conseguisse um emprego na cidade após se formar. Ao fundo o prota escutava atentamente, Billion dizendo a Yuxuan que amava aquela pintura do autor de Dafiti e que brevemente haveria na cidade um leilão com outras de suas pinturas. Yuxuan fica impressionada ao ver que Billion se interessava por artistas renascentistas e pede para observar a obra mais de perto. Billion pensa consigo mesmo que foi ótimo ter feito o dever de casa para descobrir os interesses de Yuxuan e assim impressioná-la, mesmo que aquilo fosse uma chatice. Enquanto conversavam, Billion estremece ao ouvir a voz opressora do prota ao fundo dizendo que também está muito interessado nas pinturas do grande Fiti. Já com aquele sorrisinho opressor no rosto, o prota pergunta se poderiam olhar juntos, no mesmo momento e que ativava a habilidade apreciador de relíquias. Billion, acreditando que o prota não entendia nada de artes, concorda prontamente, acreditando que aquela seria mais uma oportunidade para fazer o prota passar vergonha. Sem dizer nada, Yuxuan se pergunta se Lin Xin também gostava de Fiti. Billion, disposto a envergonhar o prota, pede para que ele dê sua opinião sobre a pintura. Usando pela primeira vez sua nova habilidade, o prota já solta logo que aquela pintura era falsa. Com a obra em mãos, o prota faz um diagnóstico completo da obra, explicando detalhe por detalhe porque a obra era falsa. Xia Yuxuan percebeu que aqueles detalhes eram muito difíceis de ser observar se não fossem feitos por um profissional. Olhando para Billion apenas com o canto do olho, o prota diz que lamentava, mas aquela obra era falsa. Mantendo a pose, Billion dizia que qualquer leigo acreditaria facilmente em suas palavras, já que ele havia aprendido algumas técnicas de apreciação, meia tigela, na internet.
Os demais colegas, concordando com Billiam, caçoaram de Lin Xin, dizendo para ele parar de fingir que entendia de arte e deixar o assunto para lá. E enquanto todos riam de Lin Xin, Xia disse que tinha estudado muito sobre as pinturas de Fichte e que tudo que o prota disse era verdade, aquela obra era falsa. Foi nessa hora que o nosso opressor da meia-noite conseguiu oprimir até quem não estava dentro do hotel. Xia, olhando bem na cara do prota. E como sempre, mantendo a postura sem deixar transparecer que estava impressionada, pergunta ao prota onde ele conseguiu tal conhecimento. Lin Xin respondeu que, desde criança, sentia profunda tristeza ao saber que tantos países estrangeiros haviam levado obras e relíquias de sua pátria. Por isso, dedicou-se a estudar sobre arte e antiguidades, com o sonho de um dia comprar tudo o que foi levado e trazer tudo de volta ao seu país. Tentando fingir que não estava oprimido, Billiam gargalhou diante de todos e perguntou se o prota realmente acreditava que conseguiria comprar aqueles artefatos de volta. Ao que o prota respondeu, com calma, que não há nada no mundo que não possa ser adquirido com a quantia certa de dinheiro. Novamente todos voltaram a caçoar do prota dizendo que ele é apenas um estudante e que não tinha dinheiro. Pelo jeito ainda tinham sido pouco oprimidos. Xia, não vendo graça nenhuma na gozação dos colegas, disse que quando criança também tinha sonhos irreais. O que fez com que a sua favorabilidade agora fosse a 5%. E também fazendo todos os colegas engasgarem de opressão. E falando sobre sonhos, Xia e prota voltam juntos para a mesa, deixando Billiam com muita raiva ao ver que Xia, novamente sentou-se ao lado de Lin Xin. Espumando de raiva, Billiam não se conformava com o fato de Lin Xin ousar tentar tomar Xia e o Xuan dele e, em seu coração, prometeu que faria Lin Xin ser severamente humilhado. Apenas assim ele compreenderia a imensidão do abismo que existia entre eles.